Esses mundos existem conectados uns aos outros por caminhos estranhos e misteriosos, dentro de um grande e vasto multiverso, onde há uma variedade praticamente infinita de mundos e de planos da existência. E aí, aficionados por mitologia, aqui é o João, esse é o Panteão, e essa é a descrição que o livro do jogador dá ao universo de Dungeons & Dragons, ou D&D, que é o mais popular e pioneiro jogo de RPG, o role-playing game, ou em bom português, jogos de interpretação de papéis, que são jogos de tabuleiro, mas que têm características que os diferem de qualquer outro jogo nesse estilo, porque os jogadores encarnam os seus personagens e os interpretam para contar uma história de fantasia. Nesse vídeo, em comemoração aos 1000 inscritos do canal, eu vou explorar com vocês um pouco da mitologia e dos mistérios que envolvem o universo de D&D. Um mundo de alta fantasia, onde monstros e magia são tão comuns quanto carros ou supermercados na vida real. Vem comigo! A história de Dungeons & Dragons começa quando Gary Gygax e Dave Arneson, dois criadores de jogos na década de 70, resolveram criar um jogo onde houvesse uma experiência imersiva, na qual os jogadores pudessem viver aventuras épicas em um universo fantástico. Assim, em 1974 é lançada a primeira edição de D&D, intitulada Original Dungeons & Dragons, que continha regras simples sobre o funcionamento do jogo. Em D&D, um dos jogadores atua como o mestre da história, ou seja, ele é o próprio universo, os lugares, os aliados e os inimigos que os outros jogadores irão encontrar no seu caminho. O jogo se popularizou tanto que aquilo que se conhece hoje sobre os RPGs e histórias de fantasia medieval na cultura pop possuem fortes influências do universo de Dungeons & Dragons. Mas grande parte desse mérito deve ser atribuído a Ed Greenwood, o escritor que criou o principal cenário fantástico onde se passam as campanhas de D&D, Forgotten Realms ou Os Reinos Esquecidos. Nessas terras vagam criaturas de várias raças diferentes, como humanos, elfos, anões, orcs, homens-lagarto, dentre outras das quais o seu personagem pode pertencer. E esses reinos esquecidos se localizam em um planeta conhecido como Toril, onde há vários continentes. O principal e localizado no centro do planeta é chamado de Faerun, onde se passam quase todas as histórias de Forgotten Realms. A história desses reinos remonta a diversas civilizações e deuses, que tiveram a sua ascensão e queda nas terras de Faerun, muitas das quais hoje só restam ruínas. Mas há tempos ainda mais longínquos nesse universo, havia apenas uma entidade, semelhante ao caos na mitologia grega. Esse era Ao, o deus primordial, que por meio da névoa e das sombras que pairavam sobre o vazio, dá origem a duas deusas, Selûne, a deusa da luz, e Shar, a deusa da escuridão. Combinando seus poderes, as duas entidades criaram a deusa-mãe Chaltea, a personificação de Toril e dos Reinos Esquecidos. Nos primórdios de Forgotten Realms iniciou-se a era conhecida como os Dias do Trovão, onde raças como os humanos, os Aeari, uma raça de seres alados com cabeça de pássaro, e reptilianos como os Homens-Lagarto começaram a erguer as suas civilizações e guerrear entre si. Essas guerras eram tão brutais e tão frequentes que pouco a pouco os povos originários de Faerun se dissolveram, e os seus descendentes contariam histórias sobre os seus feitos. As mortes no continente agradavam a Shar, a deusa da escuridão, porque essa era contra a ideia de que Toril florescesse e a vida no planeta prosperasse. Por conta disso, as divindades irmãs viviam uma eterna guerra entre a luz e as trevas, que persiste até as eras atuais.
Dessas guerras, várias divindades menores surgiram. Uma das mais importantes é Mithril, que surgiu do impacto de uma explosão mágica que Selûne usou para derrotar as entidades da escuridão. Mithril então se tornou a própria magia, que se espalhou pelos planos por meio de tramas, como fios invisíveis e indetectáveis que, ao serem manipulados por conjuradores e estudiosos da magia, podem conjurar todos os tipos de feitiços. No universo de Dungeons & Dragons, os deuses, assim como todos os personagens, possuem tendências que definem como eles são, podendo ser bondosos, maldosos ou neutros, e ter uma natureza caótica ou serem mais calmos e racionais. Dominando as artes da magia, a civilização dos Elfos, uma raça de seres de luz devotos ao deus Cóleron que vivia no plano de Arbórea, prosperou nos Reinos Esquecidos. Bem como os anões, criaturas de baixa estatura, mas extremamente fortes, e especialistas na arte da metalurgia. Essas criaturas têm as suas origens na mitologia nórdica e tem um vídeo aqui no canal falando sobre os reinos deles nos mitos. Dá uma conferida lá. Alguns elfos de Faerun, conhecidos como Draus, acabaram se corrompendo com o poder e a ganância, unindo-se a criaturas das trevas para espalhar o caos pelos reinos. Isso fez com que os druidas e os feiticeiros do alto escalão dos elfos recorressem a Cóleron, para que esse acabasse com o horror causado pelos Draus. Eis então que esses elfos corrompidos foram banidos para as profundezas do subterrâneo de Toril, e juraram vingança contra Cóleron e os Elfos da Luz. Os Draus cultuavam a deusa aranha Loth e seguiam seus ensinamentos a todo custo. Para Loth, apenas os mais fortes e sagazes tinham direito à vida, e emoções como o amor e a compaixão eram totalmente descartáveis, pois só deixavam os corações fracos. Assim, os Draus eram ensinados desde cedo que deviam fazer qualquer coisa que fosse necessária para que pudessem atingir os seus objetivos, e deveriam desprezar qualquer um que se achasse igual a eles. Nesse período então, os Elfos e os Anões se desenvolveram por grande parte de Faerun, principalmente pela Costa da Espada, construindo grandes fortificações e estabelecendo comércio com outros povos. Mas as guerras ainda aconteciam e eventualmente as raças mais fortes começaram a se enfrentar, perdendo alguns de seus territórios para os povos inimigos. Eis então que os humanos, que se encontravam enfraquecidos e separados pelo continente, resolveram novamente se unificar e buscar expandir os seus domínios. Sendo uma raça inteligente que se adapta com muita facilidade, rapidamente os humanos também começaram a descobrir e dominar os segredos da magia, e construir grandes civilizações. A expansão humana continuou, surgindo um império conhecido como Netheril, regido por magos humanos extremamente poderosos. Esse império prosperou por centenas de anos, construindo até mesmo cidades flutuantes onde o uso da magia era muito comum. Até que Mithril, a deusa da magia, teve sua forma física destruída por um mago louco. Isso causou uma instabilidade nas tramas da magia que destruíram o Império Humano. Esse acontecimento marcou uma nova era nos Reinos Esquecidos. Diversos povos de várias localidades diferentes começaram a estabelecer relações comerciais e a se desenvolver, surgindo grandes metrópoles cosmopolitas como Waterdeep, ou Águas Profundas. Um novo conceito de tempo foi formulado e as guildas de comerciantes e ladrões se espalharam pelo continente. Nesse período, os estudos arcanos estavam extremamente avançados, mas o uso da magia não era tão banalizado como em Netheril, uma vez que o uso descontrolado dela causou o fim de uma era. Ainda assim, muitos magos e feiticeiros ainda desejavam dominar o poder das tramas mágicas, alguns desejando trazer o caos entre os planos ou almejando um poder supremo, e outros buscando entender a magia para utilizá-la em benefício das pessoas. A deusa da magia se recuperou do feitiço lançado a ela, e encarnou novamente como a deusa Mystra. Muitos cultos e rituais eram realizados em Faerun.
muitos almejando trazer as divindades para o plano material para que assumissem uma forma física. E dessa forma, vários deuses menores dos reinos esquecidos foram transformados em criaturas mortais por meio da magia, e o contrário também ocorreu. Meros mortais conseguiram ascender ao patamar de divindades. Um desses deuses é o terrível Baal, o deus do assassinato que foi capaz de matar uma divindade menor relacionada à morte e extrair os seus poderes. Ele fez isso junto de outros 2 mortais que também se tornaram deuses. Bane, o deus da tirania e ambição, e Mirkul, o deus dos ossos e da morte em si. Ele é o mais próximo da imagem de um ceifador da morte no universo de Dungeons & Dragons, cultuado por necromantes e por aqueles obcecados pela morte e os seus mistérios. As civilizações atuais de Faerun ainda sofrem muito com guerras e com constantes ameaças aos planos, e à estabilidade do universo, da constante guerra entre a luz e as trevas. O universo de D&D é muito vasto e existem muitas outras divindades muito interessantes e complexas, e são muitas para falar em um vídeo só. Então, se você gostou desse conteúdo e quer saber mais sobre a mitologia dos Reinos Esquecidos, deixe o seu like, compartilhe o vídeo e se inscreve no canal para não perder nada. Muito obrigado pelos 1000 inscritos. É isso aí e até a próxima!